É meia-noite. O escritório tá vazio, só o zumbido do neon. Um homem cai no chão, peito doendo, respiração falhando. E os colegas? Nada. Exaustos demais até para ajudar. Alguém só solta um: vai pra casa. Agora, troca de cena. Você já viu esse vídeo? Um cara comendo miojo às 2 da manhã, contando moedinha, legenda triste dizendo que trabalhou 17 horas e ainda não dá pro aluguel. Você assistiu? Talvez tenha comentado: força, guerreiro. Talvez até tenha doado uns trocados. E não é só ele, não viu? Tem toda uma prateleira de vídeos parecidos. Mulher de mais de 30 anos, sem emprego, sem marido, sem perspectiva de vida e milhões de visualizações em cima disso. Pois é. E se eu te disser que boa parte desses coitados nunca pisou naquele escritório, que aquele quartinho apertado onde ele mora é, na real, um estúdio alugado por hora, o Japão realmente mata gente de trabalho. Isso é fato, é dado oficial. E por que, ao mesmo tempo, tem gente lucrando fingindo ser essa vítima? Quem sofre de verdade? E quem está lucrando em cima disso? Antes de mergulhar na parte pesada, deixa eu te levar num lugar mais gostoso: sua infância. Se você é da geração que cresceu vendo Cavaleiros do Zodíaco, sabe do que eu falo. Aquele menino que apanhava, se levantava, apanhava de novo, e ainda assim ia até o fim para defender uma causa maior que ele mesmo. Jaspion enfrentando monstro atrás de monstro sem nunca reclamar. Jiraiya, Kamen Rider Black. E claro, o cartucho de Nintendo você soprava com muita fé para que não desse erro ao ligar. Curioso é que a gente cresceu absorvendo isso como se fosse só entretenimento. Só que aqueles heróis carregavam um código silencioso: sacrifício, disciplina, nunca desistir, dever acima do desejo pessoal. Nenhum deles jamais dizia: cansei, vou parar por hoje. O herói apanhava, se levantava mancando e ia para o round seguinte porque era isso que se esperava dele. E adivinha de onde vinha esse código? Direto do imaginário japonês. A gente aplaude sem saber que estava sendo apresentado ao mesmo sistema de valores que hoje mata gente de exaustão em escritório. Parece exagero juntar Cavaleiro do Zodíaco com estatística de mortalidade, eu sei. Mas guarda essa ideia, porque a distância entre nunca desistir e trabalhar até cair duro é bem menor do que parece. O primeiro caso registrado de karoshi, a palavra japonesa para morte por excesso de trabalho, é de 1969. Um funcionário do setor de transporte, depois de um período de jornadas brutais, simplesmente teve um AVC e morreu no serviço. Isso foi há mais de meio século. Só que o termo em si demorou para virar caso de Estado. Foi só a partir de 1987 que o Ministério da Saúde do Japão começou oficialmente a emitir relatórios sobre esse fenômeno, quase 20 anos depois do primeiro caso registrado. E olha que a coisa não melhorou desde então, ela só ficou mais sofisticada em disfarçar. Para entender por que isso persiste, precisa entender 3 palavrinhas que sustentam esse sistema todo. Primeiro, gambaro. Se esforçar ao máximo absoluto, sempre, sem exceção. Segundo, gaman. Aguentar o sofrimento calado, sem reclamar. E terceiro, wa. Harmonia social acima de tudo, o que na prática significa engolir seco suas próprias necessidades para não incomodar o grupo. Junta essas 3 e você tem um mantra silencioso rodando na cabeça de milhões de trabalhadores: eu sempre posso me esforçar mais, quando tá difícil eu tenho que aguentar, e minhas necessidades importam menos que as do grupo. E não é só a cultura solta no ar, não. Isso tem raiz histórica pesada. Lá na era Edo, o código Bushido tornava sagrada a lealdade e a obediência à hierarquia. Dar tudo de si por um propósito maior era motivo de honra. Depois da Segunda Guerra, o Japão precisou reconstruir uma economia arrasada e esse espírito de sacrifício foi reaproveitado numa escala industrial. Os trabalhadores abriram mão da própria vida pessoal para puxar o milagre econômico das décadas de 50 a 70. Em troca, ganhavam emprego garantido para a vida inteira, segurança financeira por dedicação total. Parecia um bom acordo, né? Só que ninguém avisou que o preço seria, literalmente, a vida de muita gente. E esse contrato invisível ainda está em vigor hoje, décadas depois do milagre ter acabado. Aqui é onde a coisa fica séria de verdade.
O último levantamento oficial do governo japonês, o Livro Branco sobre Medidas de Prevenção ao Karoshi, mostra que no último ano fiscal foram reconhecidos 1.304 casos de morte ou distúrbio grave de saúde ligados ao excesso de trabalho. Recorde histórico. E olha o detalhe que arrepia. Dentro desse total, 1.057 casos foram distúrbios de saúde mental. Primeira vez na história que esse número ultrapassa a casa dos 1.000. Desses, 89 estão diretamente ligados a suicídio ou tentativa. Isso é gente de carne e osso, decidindo que a única saída era essa. E o pior, isso é só o que o governo reconheceu oficialmente depois de um processo de análise brutal. Para uma família conseguir o reconhecimento de Karoshi, ela precisa provar, muitas vezes durante o luto, que a morte foi consequência direta do trabalho. Imagina isso. Acabou de perder alguém e, além de chorar, precisa virar investigador particular para provar burocraticamente que foi o trabalho que matou. Especialistas que estudam o fenômeno já disseram publicamente que o número real pode ser muitas vezes maior que o oficial. O iceberg que a gente vê é só a pontinha gelada. O resto está escondido em laudos que nunca contaram a história completa, em suicídios classificados como causa indefinida, em famílias que não tiveram forças para entrar com o processo. E olha que faz sentido desconfiar do número oficial, porque pesquisa recente aponta que mais de 25% das empresas japonesas têm funcionário trabalhando acima de 80 horas extras por mês e 12% delas acima de 100 horas extras. Isso não é exceção. É rotina batida em 1 a cada 4 empresas. Quando o Karoshi é comprovado, a família tem direito a receber do governo cerca de $20.000 por ano, mais uma indenização da empresa que pode passar de $1,5 milhão. Parece bastante, né? Só que essas indenizações levam anos para sair, e em muitos casos nunca saem. Existe até uma rede de advogados e médicos que roda, desde 1988, uma linha telefônica gratuita só para falar sobre morte por excesso de trabalho. E sabe quem mais liga para essa linha? Não são os trabalhadores. São as esposas assistindo o marido se destruir em câmera lenta sem saber mais o que fazer. Hiroshi Kawahito, advogado que já cuidou de cerca de 1.000 casos de Karoshi em 45 anos de carreira, resume bem, apesar dos esforços do governo japonês, ele nunca identificou uma mudança significativa nesse número. 4 décadas e meia vendo o mesmo filme se repetir. E enquanto isso acontece, sabe quem apareceu na mídia recentemente dizendo que dorme só 2, no máximo 4 horas por noite, e que abandonaria de vez a ideia de equilíbrio entre vida e trabalho? A atual primeira-ministra do Japão. Ela chegou a chamar assessores para uma reunião às 3 da manhã. Isso é o topo do sistema, o lugar de onde deveria vir o exemplo, reforçando exatamente o comportamento que está matando gente lá embaixo. Faz sentido para você? Para mim também não. Quer um nome para colocar nesse número frio? Matsuri Takahashi. 24 anos, menos de um ano trabalhando numa das maiores agências de publicidade do Japão. Registro oficial, 105 horas de hora extra por mês. Os registros eletrônicos de acesso ao prédio mostravam 130 horas reais, quase 4 horas de trabalho não pago por dia, todo santo dia. Ela largou o namorado por causa do estresse, parou de visitar os pais, abandonou o sonho de viajar e fotografar. No dia de Natal de 2015, ela subiu no telhado do prédio onde morava e pulou. A última mensagem dela dizia, mais ou menos: trabalho e vida estão tão dolorosos. Obrigada por tudo. A empresa pagou uma multa de $5.000. No mesmo ano em que registrou mais de $1 bilhão de lucro. Faz as contas. E não é só nos escritórios corporativos, não. Em 2023, uma atriz de 25 anos da tradicionalíssima companhia de teatro Takarazuka registrou 437 horas de trabalho num único mês, 14 horas e meia por dia sem folga. Ensaio de manhã, prova de figurino à tarde, apresentação à noite e ainda treino tardio com as mais novas que ela era obrigada a supervisionar. Colegas mais velhas chegaram a queimar a testa dela com um ferro de cabelo como forma de correção. A família ainda contesta a investigação interna da empresa. E olha que é uma instituição de prestígio, sinônimo de tradição no Japão. Se acontece ali, imagina no resto.
E se você acha que só grandes corporações fazem isso, deixa eu te contar rapidinho quais são, hoje, as 5 piores empresas para trabalhar no Japão, segundo o volume de reclamações registradas por trabalhadores. Vamos de trás para frente. Número 5. Uma gigante de eletrônicos com turnos de 12, 13 horas, onde o fim de semana virou só período de recuperação física. Número 4. Uma empresa de call center terceirizado, com salários tão baixos que às vezes ficam abaixo do que ganha estagiário de faculdade. Número 3. Uma rede gigantesca de supermercados e shoppings, onde os casos de afastamento por exaustão mental viraram rotina, apesar da empresa dizer publicamente que está resolvendo o problema. Número 2. Uma das maiores seguradoras do país, onde metas de vendas impossíveis levam à humilhação pública de quem não bate a cota, num ambiente que funcionários comparam a clube esportivo de colégio japonês. E o número 1, o campeão absoluto, o lugar que dói mais falar porque tem tradição e prestígio, a operadora ferroviária responsável por um dos trens mais icônicos do mundo, aquele que todo mundo já admirou de longe pela pontualidade suíça. Ali, funcionários perderam até 20 dias de férias por ano sendo chamados de volta em emergências, e ainda tiveram salário cortado em 20% depois da pandemia, exatamente na época em que o volume de trabalho voltou ao normal. Trabalhar mais, ganhar menos. Bonito, né? E aqui entra o detalhe mais irônico de tudo. Com todo esse sacrifício, você acharia que o Japão pelo menos lidera em produtividade, né? Errado. Numa comparação entre os países desenvolvidos do G7, o Japão fica na última posição. É o país que mais empilha hora extra e o que menos entrega resultado proporcional a isso. E olha que não é por falta de tentativa, viu? Teve a campanha Premium Friday para funcionários sair às 3 da tarde na última sexta-feira do mês, bonita no papel, mas até 2024 só 11% das empresas realmente participavam. A Panasonic ofereceu semana de 4 dias para 63 mil funcionários, apenas 150 aceitaram. A reforma existe no papel. O hábito esse resiste. Agora deixa eu te apresentar outro capítulo dessa cultura que parece inofensivo à primeira vista, mas carrega o mesmo peso silencioso. Se chama nomikai, literalmente encontro para beber. E tem regra para tudo, viu? Regra até para onde você senta. O lugar mais distante da porta é reservado para o mais graduado da equipe. Historicamente, era a posição mais protegida contra um possível ataque inimigo. Olha que coisa medieval para uma simples happy hour corporativa. O lugar mais perto da entrada, o mais vulnerável, sobra para o novato. Ninguém começa a beber antes de todo mundo ser servido e o brinde de abertura geralmente sai da boca de quem tem mais tempo de casa. Só depois disso a mesa relaxa. E os juniores passam a noite de olho no copo dos mais velhos, reabastecendo antes mesmo de secar, um trabalho paralelo dentro da própria festa, porque ninguém avisou que hora de relaxar também vem com tarefa. Se você tenta recusar mais uma dose levantando o copo para impedir que sirvam, tem gente treinada há décadas para levantar a garrafa exatamente na mesma velocidade e continuar servindo sem derramar uma gota, mesmo já meio alterado. Sério. Isso é estudado, documentado, quase uma coreografia marcial. Existe até relato acadêmico descrevendo esse movimento como técnica de hospitalidade que, convenhamos, é uma forma bem educada de dizer você não tem escolha. Imagina o nível de pressão social embutido numa simples rodada de cerveja. Mas por que isso existe, afinal? Porque o Japão é uma sociedade que valoriza demais não incomodar o outro. As pessoas seguram opinião, seguram sentimento, seguram frustração. E o álcool vira a única brecha social aceitável para falar o que realmente pensa. Existe até uma palavra para isso: nomunication, a mistura de beber com comunicação. Beber ali não é sobre álcool, é sobre ser ouvido sem julgamento, uma vez na vida. E o acesso a essa válvula de escape é ridiculamente fácil. No Japão você compra bebida em qualquer conveniência aberta 24 horas, encontra vending machine de cerveja na rua e beber em espaço público é completamente legal. A idade mínima é 20 anos, mas boa parte das máquinas nem verifica isso direito. E o mais curioso, uma pesquisa global de 2013 perguntou pelo mundo se beber álcool era moralmente aceitável. O Japão liderou o ranking, com 66% dizendo que sim,
O segundo colocado, República Tcheca, ficou em 46%, uma baita distância. Só que hoje essa cultura está mudando e de um jeito que pega bem de surpresa. A participação institucional das empresas em eventos assim caiu de cerca de 75% em 2017 para uns 60% hoje. Confraternização de fim de ano, aquela clássica Bonencai que era praticamente obrigatória, também derreteu. Só um pouco mais da metade das empresas ainda organiza uma. Só que quando o encontro acontece, praticamente 88% de quem é convidado ainda comparece. Ou seja, o Nomikai não morreu, ele só ficou raro e talvez justamente por isso mais valorizado quando acontece. E o dado mais curioso de todos: são os jovens de 20 e poucos anos que mais querem ir, quase 69% deles topariam participar da confraternização de fim de ano, contra pouco mais de 40% entre os de 50. É o oposto do que todo mundo assume. A gente sempre imagina o chefão obrigando o estagiário a beber, mas na real, hoje, é o chefão de meia-idade que está se esquivando, enquanto o novato quer se sentir incluído, quer fazer parte, quer aquele senso de pertencimento que a geração mais velha, cansada de décadas de festa forçada, já não tem mais paciência de fingir que quer. Curioso, né? A pressão mudou de mão. Talvez porque quem já tem 50 anos passou a carreira inteira sendo obrigado a ir e agora que finalmente pode escolher, escolhe não ir. Já quem tem 20 nunca viveu a obrigação, só vê a festa como oportunidade. E desde 2022 existe até lei responsabilizando o gestor que força colega a beber, o que só reforça que isso estava, sim, virando um problema sério demais para ignorar, a ponto de precisar de legislação para colocar limite numa simples rodada de saquê. E essa transformação já bateu até nas universidades, onde a cultura Nomikai era, historicamente, ainda mais rígida do que no mundo corporativo. Estudo recente entrevistou universitários que relataram algo bem diferente do que os veteranos deles viviam. Hoje a presença nesses encontros é opcional. Os alunos mais velhos tratam os calouros com mais igualdade e nenhum dos entrevistados relatou sentir pressão para beber além do limite. Enquanto isso, atividades sem álcool, trilha, esporte, simplesmente comer fora, ganharam espaço como forma alternativa de criar o mesmo laço social que antes só existia dentro de um copo. A geração mais nova tá, aos poucos, provando que dá para ter vínculo sem precisar de ressaca no dia seguinte. Beleza, até aqui a gente cobriu o Japão real. Trabalho até a exaustão, hierarquia rígida, cultura da vergonha, empurrando gente para o limite. Isso é fato, é dado, é gente morrendo de verdade. Agora deixa eu te contar sobre o outro lado dessa história. O lado que ninguém te conta. Nos últimos meses, um formato de vídeo simplesmente tomou o YouTube ocidental de assalto. São os famosos vídeos de salaryman deprimido mostrando o dia a dia real de um trabalhador japonês exausto. Sem rosto aparecendo, sem voz, só legenda gerada, imagens tremidas de celular e uma trilha triste. E funcionam absurdamente bem. Alguns canais, com pouquíssimos vídeos publicados, já acumularam milhões de visualizações. E o motivo é simples: essas vídeos criam uma intimidade fabricada. A abertura clássica é tipo, tô com sono, não quero trabalhar hoje. Parece bobo, mas é exatamente esse tipo de fala íntima, quase de quarto, que faz o espectador sentir que está recebendo um segredo, uma confissão. E aí a gente se identifica. Eu também já fiquei exausto no trabalho. Eu também já quis desistir de tudo. A gente sente que aquele coitado é quase a gente mesmo, só que num contexto pior. Só que investigadores começaram a colocar a lupa em cima disso e o que encontraram é de constranger. Num dos vídeos mais compartilhados, o criador diz que terminou um turno de 17 horas às 1h46 da manhã. Só que no fundo da cena dá para ver claramente uma cafeteria aberta, cheia de gente, luz acesa, movimento normal de quem está abrindo caixa. O problema? Essa cafeteria específica fecha às 10 da noite. Não abre de madrugada, não é 24 horas, fecha às 10. Explica isso aí.
Em outro vídeo, o cara diz que perdeu o último trem e precisou dormir no escritório fazendo cama com as cadeiras. Só que, cruzando os detalhes visuais da janela, altura, ângulo, prédios ao redor, investigadores localizaram o endereço exato daquele escritório. Adivinha o que é? Um escritório de aluguel por hora. Sala para até 8 pessoas, 30 minutos por 990 ienes, tipo umas R$ 6. Ele não trabalhava ali. Ele alugou o cenário, e o motivo é dinheiro, é claro. Um investigador independente rastreou um único canal que faturou $20 mil em doações num único mês, com apenas 4 vídeos publicados. Fora a receita de anúncio. E tem relato de gente contratando jovens japoneses e até intercambistas para atuar de salarimã, revezando entre si para manter a produção rodando. Isso deixou de ser um cara solitário desabafando com a câmera. Virou operação. Vira até fórmula de roteiro, reclama da vida por 3 frases, e na quarta solta algo levemente positivo, tipo, mas esse miojo tá gostoso. Não é acaso. É engenharia emocional calculada para fazer você abrir o bolso. Porque quem sofre e ainda encontra beleza no pequeno prato de miojo parece mais merecedor de ajuda do que quem só reclama. Storytelling testado, otimizado para conversão. Só que a conversão, nesse caso, é a sua carteira. E olha, se fosse só um vídeo fake para entretenimento, tudo bem. Internet é cheia disso, ninguém tá processando quem faz prank de mentirinha. O problema é quando isso vira armadilha emocional para sugar doação de gente que genuinamente se emocionou achando que era real. Tem canal contando moedinha em envelope na câmera, fingindo estar sem dinheiro pro básico. E tem canal que vai bem mais longe. Um deles conta que precisa fazer hora extra sem receber nada porque o chefe leva todo o crédito, que tem conta de hospital para pagar e que, além de tudo isso, tá morando na rua, fraco demais para comer, se divertindo, olhando um gato de propaganda numa telona de Shinjuku, porque nem um espetinho de $1 ele diz que pode pagar. Produção emocional caprichada, pensada só para arrancar o clique de doação. E lembra lá do gancho, aquela leva de vídeos de mulher de mais de 30 anos, sem emprego, sem marido, sem perspectiva de vida? É o mesmo golpe, só trocando o personagem principal. Sai o salaryman exausto, entra a mulher solitária e desamparada, porque o algoritmo aprendeu que dá para vender pena por vários ângulos diferentes, para públicos diferentes, com o mesmo roteiro por baixo do capô. Legenda gerada, cenário alugado, sofrimento encenado, caixinha de doação logo ali embaixo. Não é um criador solitário fazendo desabafo. É um gênero inteiro de conteúdo armadilha, com vários personagens, mirando em diferentes tipos de compaixão do público ocidental. Os canais, aliás, são praticamente carbono um do outro, mesmo formato sem rosto, sem voz, legenda gerada, thumbnail parecida. E tem um detalhe que entrega o jogo. Por que será que esse tipo de vídeo só faz sucesso em inglês, para público ocidental? Simples, para uma audiência japonesa, não colaria. Eles reconheceriam de cara os sinais de encenação que a gente, de fora, não tem repertório para identificar sozinho. Se esse vídeo tá te fazendo pensar 2 vezes antes de acreditar no próximo vídeo triste que aparecer no seu feed, faz um favor, compartilha com aquele amigo que sempre comenta: força, guerreiro em tudo. Ele precisa saber disso antes de doar de novo. E por que a gente cai tão fácil nessa? Bom, isso não é coisa de hoje. O Ocidente tem um fascínio antigo com o mistério japonês, a mesma lógica que fazia todo mundo cochichar que sushi era perigoso e exigia décadas de treino para cortar peixe cru sem matar alguém. Hoje, sushi virou comida de criança em qualquer shopping. O Japão do trabalho extremo virou o novo mistério exótico. E enquanto o público ocidental não souber diferenciar o real do encenado, vai continuar caindo direitinho. A gente tem, de um lado, mais de 1.000 pessoas reconhecidas oficialmente todo ano como vítimas reais de um sistema que mata gente de trabalho, famílias destruídas, gente como Matsuri, que escolheu a lealdade a uma empresa em vez da própria sobrevivência. Do outro lado, a poucos cliques de distância, gente fingindo ser exatamente essa vítima para faturar em cima da compaixão de quem só queria ajudar. E o sofrimento real nunca viu um centavo dessas doações. Então fica a pergunta: quantas vezes você já sentiu pena de alguém na internet sem checar se era real?
Comenta, Karoshi, se esse vídeo te fez repensar isso e passa lá no vídeo que tá na tela agora porque ele completa essa história. Valeu, galera, e até mais.